Respondendo à pergunta do título, sim, eu acho que a gamificação é uma metodologia ativa sim, mas para mim ela é muito mais do que isso. Ela serve como uma catalisadora para outras metodologias ativas. Ficou curioso? Vem comigo que eu vou explicar nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sam, sou biólogo, mestre em ensino de ciências e tecnologias educacionais e especialista no uso da gamificação para a educação. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre gamificação e metodologias ativas. Primeiro, deixa eu explicar para vocês por que eu acho que a gamificação é sim uma metodologia ativa. A grande sacada das metodologias ativas não é colocar o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então ele vai assumir a responsabilidade dele, ali, o protagonismo dele durante o processo de aprendizagem dele. Ora, a gamificação, quando bem desenhada, ela permite que o aluno assuma esse lugar, assuma essa posição de protagonismo. Tá? Por que eu digo que ela tem que ser bem desenhada? Vamos pensar num tipo de gamificação bastante utilizada aí, por exemplo, as milhas, né? Acontece bastante com companhia aérea, enfim. Na verdade, se você aplicar um programa de milhas na sua escola, provavelmente o aluno não vai ser protagonista de nada, ele só vai receber um bônus no final do mês ali, no final do bimestre, do trimestre e assim por diante. Então, a gamificação ela tem que ser bem desenhada. E se ela for, aí sim ela consegue colocar o estudante como protagonista do processo aí de educação dele. Tá, mas eu falei sobre catalisador. O que isso quer dizer? No início do vídeo, eu comentei que eu acho que a gamificação, além de uma metodologia ativa, ela serve como uma catalisadora para outras metodologias. Isso porque algumas técnicas de gamificação que a gente encontra, que a gente pode usar, são interessantes para a gente utilizar com outras metodologias ativas. Inclusive é isso que eu quero passar para vocês hoje. Então eu separei algumas metodologias ativas que eu costumo aplicar com os meus alunos e técnicas de gamificação que servem para potencializar essas metodologias ativas. Então eu fiz uma lista, eu mais ou menos já falei sobre isso naquele vídeo sobre 10 técnicas de gamificação. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois que terminar esse vídeo, beleza? Bora começar então. Começando então com a PBL, né, aprendizagem baseada em problemas, que todo mundo conhece, todo mundo que estuda ou já viu alguma coisa sobre metodologias ativas já ouviu falar sobre essa. E essa metodologia é interessante, se você resgatar lá no Octálises, que eu vivo falando aqui no canal, ela trabalha muito com aquele terceiro direcionador, que é o direcionador da criatividade, do empoderamento da criatividade. Porque conforme você atribui problemas para os seus alunos resolverem, eles precisam de uma mentalidade mais criativa, de um pensamento mais inovador, para conseguir estabelecer relações com o conteúdo que você passou e encontrar uma solução para esses problemas. Dentro da gamificação, a gente tem algumas técnicas como os desafios, como os puzzles, né, que são muito mais do que quebra-cabeças. Eles são desafios cognitivos que você pode misturar com o seu conteúdo para tornar ali aquela tua atividade mais do que um mero exercício. Fazer dela realmente um desafio para que ele precise usar não só o que ele aprendeu do seu conteúdo, mas também um pensamento criativo para a solução de problemas. Então essa é a primeira técnica de gamificação para trabalhar com a PBL. Outra PBL que você provavelmente conhece é a aprendizagem baseada em projetos. Se você conhecia a primeira, essa com certeza você já ouviu falar. Uma técnica de gamificação que você pode utilizar para trabalhar com essa metodologia é o criando do zero. Tá? Essa técnica ela faz com que você não coloque para os seus usuários, no caso para os seus estudantes, algo que já está pronto, mas que eles participem do processo de criação, desde o zero. A aprendizagem baseada em projetos é interessante por causa disso. Então, se o seu estudante ele for capaz ali, de identificar um problema, e aí você pode oferecer, né, um conjunto de problemas para que eles possam analisar, um conjunto de situações que eles possam encontrar os problemas, e a partir desse problema que ele encontrou, que ele identificou, o grupo, ou ele sozinho, depende da maneira como você levar, começa a desenvolver um projeto para resolver esse problema, como ele está participando desde o início, desde a base dessa construção, ele vai sentir um senso de posse, um senso de propriedade sobre aquela ideia muito maior. E isso vai fazer com que estimule muito mais a vontade dele de procurar por mais conteúdos e mais conhecimentos que venham a agregar nesse projeto que ele está construindo. Então essa também é uma técnica bem interessante que casa muito bem com essa metodologia ativa. Outra metodologia que eu uso bastante é a aprendizagem baseada em times, ou aprendizagem baseada em equipes, como você preferir. Outra técnica que tem na gamificação que combina bastante com essa metodologia
são os quests em grupo, né? Todo mundo que joga algum um joguinho online aí, principalmente de RPG, já deve ter participado de um grupo para conseguir resolver aqui alguma missão, né? Que se você joga Pokémon Go, por exemplo, tem as raids, que você se junta com uma galera para conseguir vencer um Pokémon mais poderoso e assim por diante. O bacana disso é que não é simplesmente você colocar os teus alunos para trabalharem juntos em uma questão ou algum exercício que você já dava individualmente para eles. Para mim, existem dois requisitos básicos para você criar um quest em grupo. O primeiro é que a quantidade de trabalho seja tão grande que realmente precise de um grupo para resolver, porque se for do contrário, o caminho lógico é colocar aquela questão, aquele exercício na mão do membro do grupo mais competente, deixa ele resolvendo lá e a gente fica sem fazer nada porque assim a gente não atrapalha. O resultado vai ser grande, mas a gente não vai ter muito engajamento do grupo, né? Então a ideia é que tenha bastante trabalho, pelo menos condizente com o número de pessoas do grupo, ou que, caso não seja um trabalho tão vasto, que a complexidade de pensamento ela exija uma interação entre as pessoas. Por exemplo, um brainstorm. Você ganha muito mais fazendo um brainstorm com várias pessoas, porque vem muitas ideias, do que fazendo um brainstorm sozinho. Então, basicamente, são esses dois requisitos aí que precisam ter, na minha opinião, para você fazer um quest em grupo bacana aí para os seus alunos. Outra abordagem que segue nessa linha de influência social, lá do Octalysis, que eu já falo sempre aqui no canal, é a instrução por pares, do professor Mazur. Eu não vou aqui me adentrar muito aos detalhes dessa metodologia, de repente mais para frente eu até posso fazer um vídeo sobre isso, mas o que eu quero nesse vídeo é mesmo passar técnicas de gamificação associadas a metodologias ativas. Com instrução de pares ou instrução por pares, a gente pode trabalhar com uma técnica que se chama mentoria. Pode parecer estranho, a gente está acostumado com a ideia de que mentoria ela parte de uma pessoa que tem um conhecimento sobre alguma área e que vai ali auxiliar algumas outras pessoas, outros profissionais a conseguir dominar essa área também. Mas a gente pode colocar um aluno que é mais capacitado em algum determinado conteúdo para auxiliar um aluno que está tendo dificuldade. E isso daí costuma engajar os alunos. Um está aprendendo porque ele está ensinando, né? A gente sabe que a melhor maneira da gente aprender alguma coisa é ensinar para alguém. Mas o que está sendo ajudado acaba desenvolvendo um sentimento de gratidão e, às vezes, ele se obriga a estudar mais ou a performar melhor, não para um desenvolvimento pessoal dele, mas por gratidão àquele aluno que estava lá ajudando e gastando tempo para fazer com que ele conseguisse se desenvolver. É claro que você tem que fazer um bom desenho dessa tecnologia, né? Dessa metodologia, desculpa. Você não vai colocar alunos que se odeiam porque isso daí não vai funcionar. Então você tem que selecionar certinho quem vai ser o mentor de quem e como fazer isso acontecer. Tem que trabalhar aí com uma gamificação bem estruturada. Agora eu vou falar de duas técnicas ao mesmo tempo, que é o Fast Learning, uma aprendizagem rápida, por assim dizer, e o Microlearning, que é aprender em doses pequenas, em pílulas, né? Então você colocar pequenas partes do conteúdo para o aluno ir aprendendo aos pouquinhos. Essas duas metodologias acabaram ganhando bastante destaque em 2020, por conta, né, de todos os acontecimentos que rolaram no ano. Mas tem várias técnicas de gamificação que podem contribuir para essas duas metodologias, principalmente aquelas associadas ao progresso e realização. Então, quando você separa os conteúdos em porções menores, você pode ir marcando para o seu aluno ali o progresso dele. Então, de repente, uma barra de progresso funcionaria muito bem. E ele consegue perceber o progresso, de fato, que ele está tendo dentro daquele conteúdo por partes, por essas pílulas menores. Então, são várias técnicas que você pode colocar. Além disso, tem os próprios bens virtuais, né, as medalhas, as insígnias. Eu sei que eu costumo falar mal delas aqui no canal, mas elas funcionam, eu sempre falei isso. Então, você pode ir atribuindo insígnias para cada parte do conteúdo. E esse tipo de estratégia funciona bem. Tanto é que o Khan Academy ele funciona assim, né? Então, basicamente, ele divide os conteúdos em porções menores e vai atribuindo aí esses bens virtuais para os alunos conforme eles vão terminando e desbloqueando as conquistas. Então, funcionam muito bem. Cabe de você como pensar em colocar aí para os seus estudantes. Eu falei sobre um monte de metodologias ativas aqui nesse vídeo e não tem como terminar sem falar do Game-Based Learning, ou aprendizagem baseada em jogos. Muitas pessoas confundem, né, essa metodologia com gamificação,
não é a mesma coisa. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que é gamificação, vou deixar no card aqui, caso você não tenha visto. A aprendizagem baseada em jogos, ela se utiliza de jogos de verdade, jogos prontos, e esses sim vão funcionar como uma ferramenta ali para você fazer a mediação do conhecimento. Então você vai puxar discussões a partir daquilo, ou você vai desenvolver habilidades a partir dos jogos. Então elas utilizam jogos prontos, jogos inteiros, diferente da gamificação que utiliza elementos dos jogos. Mas a gamificação pode ajudar muito você que quer trabalhar com aprendizagem baseada em jogos, porque você, ao construir um jogo, supondo que você queira construir jogos, e tenho certeza que se você tem vontade de trabalhar com essa tecnologia, com essa metodologia, você quer criar seus jogos, você pode utilizar as técnicas de gamificação para inserir nos seus jogos. Então tem vários jogos que utilizam um monte de técnicas dessas para fazer com que eles fiquem mais motivadores, mais engajadores, ou simplesmente para fazer com que as pessoas passem mais tempo jogando. Então você pode utilizar muito da gamificação para isso. E aí não tem nem técnica específica, são todas as técnicas da gamificação podem ser usadas para isso. Então é uma dica que eu deixo para vocês. Bom, pessoal, o vídeo ficou longo de novo, eu não gosto de fazer vídeos muito longos, que o pessoal não costuma assistir, mas eu espero que tenha sido válido para vocês aí, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Eu tento trazer esses conteúdos um pouco mais elaborados para quem já está um pouquinho estudando sobre gamificação e não quer mais saber só do raso, beleza? Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam essas metodologias ativas, se vocês já usam alguma delas. Tenho certeza que sim. Conta pra mim as experiências que vocês estão tendo, vocês já estão deixando comentários, eu tô achando super legal. Não precisa se inscrever, não precisa curtir, tá? Eu só quero realmente conhecer mais vocês pra gente poder conversar e criar esse grupo aí de professores que quer realmente mudar a educação no país. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima. Até lá!